Olá, muito bom dia, paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ativando a Fé. Olha, eu quero agradecer a Deus e agradecer a vocês que estão me acompanhando nesse canal. Já passamos de 220 pessoas, acho que era 222, estava até 222. Olha, eu falei, Jesus, obrigado. Foram dias, maus, dias difíceis, mas justamente nesses dias Deus me fez ativar o canal Ativando a Fé para que eu pudesse compartilhar, como disse Paulo, aquilo que Jesus Cristo me deu, eu também vos ensinei. E Deus tem levantado pessoas e vai levantar ainda mais. Eu acredito que até o final do ano nós teremos pelo menos 500 pessoas. Eu quero pedir para você que tem sido abençoado nesse canal, mande para o grupo dos amigos, dos familiares, ponha no seu Facebook, no seu Stories e peça para as pessoas se inscreverem. E você que está assistindo, tem muita gente, eu estava olhando lá no YouTube, tem muita gente que visualiza, que assiste, mas não se inscreve, não curte, não compartilha e não comenta. Eu até pedi para uma irmã, que ela estava precisando de alguém orar pela vida de um irmão. Coloca lá no YouTube, pastor, eu quero oração pelo meu pai, pela minha filha, eu vou citar o nome, eu vou orar, eu vou responder você também aqui pelo YouTube. E você pode me seguir também no Instagram, no Facebook. Eu vou estar ajudando você, porque Deus me deu essa missão, tá bom? E eu quero trazer uma palavra para você hoje, falando sobre depressão espiritual. E pode ser a depressão normal também. Todos nós, eu estava lendo uma pesquisa esses dias, em dado momento da vida vamos passar por um tipo de depressão. Por exemplo, eu perdi a minha mãe, eu perdi um filho, eu tive um trauma na vida sentimental, uma traição, um divórcio, eu fui abusado sexualmente quando eu era criança, eu fui vítima de bullying, estou sofrendo perseguição na igreja, fui vítima de stalking, às vezes tem homens violentos que batem, perseguem a mulher, a ex-mulher. Pastor, eu tive uma desilusão dentro da igreja, um pastor fez algo de errado comigo, uma obreira, um membro de uma igreja. Poxa, pastor, meu marido era um homem de Deus e me traiu. Poxa, quantas pessoas machucadas, feridas também por pessoas que estavam dentro da igreja, pastores, por líderes. Olha, você precisa entender que quanto maior for a unção de Deus sobre a sua vida e mais usado você for e será e ser um escolhido de Deus, maior será a perseguição contra você. E a perseguição é espiritual. O diabo usa pessoas, mas Deus também usa pessoas. Só que você não enxerga às vezes que por detrás de uma pessoa é um espírito maligno. E que por detrás de uma pessoa também é o Espírito Santo. Por isso que você não pode idolatrar homem, mulher nenhuma. Você tem que idolatrar, adorar somente a Deus. Vamos para essa passagem? O vídeo vai ser mais extenso hoje, tá? Palavra é um alimento mais forte. 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas de Baal à espada. Os profetas de Baal eram 450, mais o de Acera, 900. Elias fez o desafio, o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro, chamou todo o povo de Israel. E os profetas de Baal clamaram, não aconteceu nada. E Elias clamou, veio fogo dos céus, todo mundo falou, só o Senhor é Deus, e mataram os profetas. Aí então o espírito de Jezabel se levantou. E Jezabel era uma mulher possuída por espíritos malignos. Ela mandava no rei, o rei era fraco, e então ela deu uma ordem de ameaçar tirar a vida do profeta. E o profeta, poxa pastor, mas ele tinha vencido 900 lá feiticeiros, como que o profeta se abala por causa de uma mulher? Como que ele se abala? Mas não era uma mulher, era um principado, era uma potestade. Paulo diz que a nossa luta é contra os principados que atuam nas regiões celestiais. Você não enxerga às vezes um marido abusivo que causa stalking, agressão, aquela pessoa é o espírito de Satanás que está nela. E às vezes a pessoa é até inteligente no mundo natural, ou é até poderosa. Quantos casos você vê de políticos que tiraram a própria vida, pessoas famosas, policiais, pessoas que falam assim, mas essa pessoa como que ela vai cometer isso? Porque nós, quando passamos um processo aí de ameaça, de abuso, de perseguição, muitos jovens têm tirado a vida por depressão, aquela pessoa ela não está bem de alma, ela não está bem de espírito, o psicológico dela, emocional está abalado, destruído, e o diabo está atacando a alma dela. E o que aconteceu com o profeta? Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele tinha um auxiliar e ele abandonou aquele auxiliar, ele abandonou o ministério e ele fugiu, tentando salvar a sua vida. Eu quero dizer, às vezes tem casos aqui de mulheres, principalmente, que estão sendo espancadas e tudo mais, é normal a mulher fugir de um casamento, de um relacionamento, porque ela pode perder até a vida. Mas não é só esse tipo de fuga.
Às vezes a pessoa foge do ministério, foge dali da responsabilidade dela, é um empresário, é um comerciante. Às vezes a pessoa foge daquilo que Deus colocou na mão dela, daquilo que Deus preparou para ela. Talvez você está com depressão, já viu uma pessoa com depressão? Eu já tive depressão antes de aceitar Jesus e já tive algumas depressões espirituais, por lutas que a gente passa no ministério. A primeira coisa que o diabo coloca na cabeça: abandonar o marido, abandonar o filho, abandonar o casamento, abandonar o trabalho, abandonar a empresa, abandonar os amigos. Uma pessoa depressiva, ela se isola. E esse é o maior perigo, né, da pessoa quando ela se isola, que é naqueles momentos que ela pensa em tirar a vida ou até comete atos para tirar a própria vida. Ela se isola. Ela se isola primeiro de Deus, mas ela também se isola dos familiares, dos amigos, das pessoas que a amam. E ele fez isso, abandonou o jovem. E para onde ele foi? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Jesus, a Bíblia diz em Mateus 4,4, que o Espírito Santo levou ele para o deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo e ele venceu. Tem situações que o Espírito Santo nos leva para o deserto, tem situações que nós vamos para o deserto, nós fugimos. Nós vamos para o deserto fugindo de algo, fugindo de alguém, fugindo de uma situação. Nós escolhemos ir para o deserto. Mas glória a Deus que Deus é misericordioso. Mesmo quando a gente vai para o deserto, que não era para ir para o deserto, a única coisa boa do deserto é que lá você vai ter tempo para passar com Deus. Eu louvo a Deus por ter tido depressão. Quando eu tinha 22 anos de idade, eu fui para a Igreja da Graça, lá em Atibaia, com o pastor Éder. Estou na Igreja da Graça até hoje, agora estou em Santos, aqui ajudando o pastor Eduardo Galhardo, um homem de Deus que me acolheu e está me ajudando no momento difícil também que estou passando. A palavra de Deus diz que é nesses momentos que a gente vai encontrar a Deus, é nos desertos, não tem jeito. Jesus foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, Abraão foi para o deserto, José foi para o deserto, todo mundo vai para o seu deserto. E quanto maior você for e mais usado por Deus, você vai passar por muitos desertos. Só que tem vezes a gente vai para o deserto, a gente foge daquilo que Deus nos deu. E o que ele pediu? Falou: Senhor, basta, toma a minha vida. Ele pediu a morte. Eu quero falar aqui, talvez você está vendo esse vídeo, você nem é cristão, você nem é evangélico, você está com depressão, pensando em se matar, talvez já até cometeu atos. Quantas pessoas repetem atos de se matar? Sabe por que você não morreu? Porque Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Ou talvez tentaram matar você, a Jezabel também tentou ameaçar, talvez você foi espancado muitas vezes pelo marido, pelo namorado, por um pai abusivo, uma mãe abusiva, uma avó, um padrasto abusivo, um patrão, porque às vezes a pessoa é espancada com palavras. Às vezes nós pais, eu sou pai, às vezes a gente erra, sabe? Então às vezes a pessoa, eu quero dizer para você, tome cuidado com as suas palavras, as palavras têm poder de vida ou de morte. Às vezes você falou para o seu filho que ele é um imprestável, o diabo está falando: você é um imprestável, vai lá e se mata, você não serve para nada. Às vezes a gente fala isso para as pessoas e, poxa, misericórdia de nós. Mas eu quero dizer para você que assim como o profeta ele falou para Deus: Deus, eu não sirvo para nada, eu não sou melhor que os meus pais. Poxa, esse profeta venceu batalhas, fez fogo cair do céu. Eu quero dizer para você também que é cristão, que é crente: poxa, pastor, eu estou passando uma depressão. Poxa, pastor, eu estou pensando na morte. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu acho que eu não sou mais de Deus. Não, esse profeta aqui, ele vai aparecer no monte da transfiguração mais à frente. O próprio Senhor Jesus, ele e Moisés aparecem para Jesus. Esse profeta não morreu, ele foi arrebatado por Deus. Mas ele estava no momento, no estágio da vida dele, que ele falou: Deus, eu preciso morrer, eu não aguento mais. Todos nós passamos por isso. Não crentes ou crentes. Só que sabe qual é o mal maior ainda? Quando a pessoa está na igreja. Eu já sou pastor há 17 anos que eu faço a obra de Deus. Quantos pastores eu vi passando por isso? Esposas de pastores, obreiros, membros. Quantas pessoas eu já vi passar por isso? Quantas vezes eu já passei por isso? Depressões espirituais, depressões ministeriais, depressões por causa de um problema financeiro, de saúde. Todos nós passamos por isso. Talvez você está passando: eu não aguento mais, eu não vou conseguir tocar essa empresa, eu não vou conseguir tocar minha vida, eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos. Quem falou para você? O diabo é o pai da mentira, meu amado. O profeta pediu a morte, ele orou. Resposta de Deus. Versículo 5. Deitou-se debaixo de um zimbro, eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras, e uma brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir.
Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Eu quero dizer para você que estou aqui como um anjo de Deus, dizendo: levanta, come e bebe. Come da palavra, bebe do Espírito. Jesus diz: quem beber do meu Espírito jamais terá sede. Come do pão da palavra, nem só de pão verá o homem, não é só de comida física, não é só de trabalho, de estudo, não. Nem o pão é a palavra de Deus. Come do pão da palavra de Deus, bebe do Espírito Santo, porque o teu caminho será muito longo. Pare de desejar a morte, pare de buscar a morte, pare de se cortar, pare de tomar remédio, pare de querer ficar se jogando na frente do carro, pare de querer abandonar seu ministério, pare de querer abandonar os seus filhos, pare de querer abandonar a sua vida. Deus te deu a vida para você viver. Esses tempos que eu estou vivendo agora, fazem mais ou menos 2 meses, Deus colocou muitos anjos na minha vida. O anjo às vezes é um obreiro, um membro, uma pessoa que você nem conhece. Esses dias eu encontrei um anjo que me ajudou muito. Exatamente, acho que faz 2, 3 dias que eu encontrei um anjo que me ajudou muito, com uma palavra, com oração, e emprestou seus ouvidos para mim. Pastor Eduardo Galhardo, um anjo que Deus colocou na minha vida. Pastor Elton, um anjo que Deus colocou na minha vida. O ministro está dando bem. Deus... Pastor, mas eu estou muito ferido pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha ex-esposa, pelo meu ex-marido. Eu estou muito ferido pelo patrão, estou muito ferido por um pastor da igreja X, um obreiro. Mas Deus vai colocar outros anjos. Eu estou aqui como um anjo de Deus para te dizer. 1 Reis 19, 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta, come, porque o teu caminho será sobre nós longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E lá Deus falou com ele. Eu creio que Deus está falando com você aqui. Não tire a sua vida. Não jogue a sua vida fora. Porque o seu caminho ainda será muito longo. Ele ungiu Eliseu, ele ungiu Jeú, ele fez muitas coisas. E no final, ele foi arrebatado, levado aos céus por cavalos e carros de fogo, e ainda deixou cair a sua capa, e Eliseu pegou a capa dele e teve uma unção dobrada, e ele deixou um discípulo. Ele tinha abandonado o outro, mas Deus falou: você vai ter uma caminhada muito longa ainda. Não tire a sua vida, você vai cuidar dos seus filhos, eles são importantes. Não tire a sua vida ministerial, não se suicide ministerialmente. Tem muitas almas que precisam de você. Tem muita gente que precisa de você. Como diz aquele louvor maravilhoso, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Não chores. Aquele que cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. E primeiramente, Jesus Cristo, que deu a vida dele lá na cruz, não para que você tire a sua vida, mas para que você viva aqui na terra uma vida abundante para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu louvo a Ti, ó Deus, nesta manhã. Meu Deus, daqui a pouquinho estaremos lá em São Vicente, dando a volta da vitória com o missionário R.R. Soares. Meu Deus, e aonde a minha voz chegar agora, centenas de milhares de pessoas, meu Deus, milhões de pessoas até mesmo, eu tenho certeza que vão ser tocadas, que vão ser ungidas e abençoadas agora. Cure, meu Deus, as depressões emocionais, psicológicas, as depressões espirituais. Cure, meu Deus, essa pessoa que está enferma de alma, essa pessoa que estava desejando no seu ânimo a morte, essa pessoa que até mesmo buscou a morte. Talvez ela está no hospital agora, talvez ela está em casa, meu Deus, no local de trabalho, numa cadeia, numa penitenciária. Meu Deus, aonde essa pessoa estiver agora, espírito da morte, espírito de Jezabel, que usou alguém para ameaçar essa pessoa, para abusar dela, para fazer uma maldade, para cometer uma traição, um abuso, uma rejeição, uma mentira, o mal, saia em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus amplifique os teus termos. Que Deus coloque as mãos sobre você. Que Deus te livre e te guarde de todo mal, de toda aflição, de tudo que não presta. Bênção de Jabes em nome de Jesus. Deixa eu pedir para você. Curte, compartilhe, inscreva-se. Se essa palavra te abençoou, se o Espírito Santo tocou na tua vida,
Me ajude, coloque nas suas redes sociais, no seu status do Facebook, do Instagram. Mande para os seus amigos, para os grupos que você frequenta. Vamos chegar aí nesse final de mês. Aí, quem sabe a gente consegue chegar a 300 inscritos, 400 inscritos. Porque quanto mais pessoas estiverem inscritas, quanto mais visualizações, mais cliques, mais pessoas serão alcançadas, mais vai ser recomendado pelo YouTube, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Meu nome é pastor Júlio Reis e estou na Igreja Internacional da Graça de Deus, sou pastor da Igreja da Graça de Deus, estou aqui em Santos, fazendo a obra do Senhor e pregando aqui nesse canal que Deus me deu para abençoar a sua vida. Fique na paz. Tchau. Um prazer estar aqui com você todos os dias. Muitas das vezes eu levanto de manhã e falo, Deus, eu tenho um povo para abençoar, tenho um povo para ajudar lá no YouTube. Vocês são a razão desse vídeo existir depois de Deus, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pelo like, curte, compartilhe, ajude-me a fazer esse canal bombar para a glória de Deus.